É um prazer encontrar vocês novamente. Bom, gente, nós vamos trabalhar com o gênero textual, no qual a gente já vem estudando. Estamos trabalhando essa questão da revisão. Então eu tenho aqui umas curiosidades, apresentar algumas características para que você adivinhe que gênero textual é esse. Vamos para cá, são 5 perguntinhas, certo? Para vocês acertar que gênero textual é esse. Vamos aqui. Que gênero textual é esse? Momento de curiosidade. Dica 1. É um texto narrativo. É um texto narrativo. Dica 2. Limitava-se em relatos verídicos e nobres. 3. Relata fatos sociais, políticos e esportivos. Aí coloquei aqui reticências, pode ser policiais, enfim. 4. É um texto curto, breve, simples de interlocução direta com o leitor. O que é essa interlocução direta com o leitor? Ele dialoga com o leitor, certo? No momento de apresentar ali o texto. É como se estivesse conversando com o leitor. E 5. Os motivos, na maior parte, é extraído do cotidiano. Agora ficou fácil, né? Quando falam um texto extraído do cotidiano. Que gênero textual é esse? Aí você acertou? Você pode pausar esse vídeo e dizer que gênero textual é esse. Quem falou esse gênero aqui? Crônica. Acertou, tá de parabéns. É isso mesmo, galera. Todas essas características e mais, né, do gênero crônica tem isso aqui. Então eu vou aqui dar um breve relato sobre a história da crônica. A crônica, pessoal, ela era apenas contada fatos verídicos, isso pelos reis, pelos nobres. Mas depois ela passou a contar também fatos criados, certo? Onde ele fala também fatos sociais, políticos e esportivos. Porque aqui ele falava apenas a realidade. Mas depois começou também a criar também no caso da ficção. Muito bem. Então, pessoal, vamos aqui para o objetivo, ou seja, os objetivos da aula. Objetivo 1. Identificar os elementos organizacionais e estruturais da crônica, certo? A gente vai ver um slide no qual eu vou explicar a estrutura, a organização da crônica, ok? E o outro, identificar a temática do texto. O que é temática? Eu trago aqui uma definição do que é tema. Tema, assunto que se quer desenvolver ou provar. Ou seja, no texto, o assunto desenvolvido, certo? Então, essa é a temática. Porque vai ter uma questão que ela vai pedir qual é a temática. Porque o texto que nós vamos trabalhar é o marco, certo? Então, a gente vai descobrir qual é a temática desse texto. Gente, vamos aqui estudar algumas características da crônica, como a gente já fez inicialmente no vídeo. Mas vamos nos aprofundar mais ainda um pouco, ok? A crônica é o único gênero literário produzido para ser vinculado na imprensa, né? Que é revistas, jornais. E aí tem mais umas características da crônica, né? Que é a finalidade. Qual a finalidade da crônica? Agradar os leitores dentro do mesmo espaço, né? Criar aquele grau de intimidade com o leitor. Bom, a crônica vem do latim, que significa no início da era cristã, um relato de acontecimentos em ordem cronológica, que essa ordem cronológica é a ordem cronológica, né, marcado no tempo, questão do segundo, do minuto, enfim, certo? E no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Nesse caso, ela vem envolvendo mais fatos, não só fatos reais, como era no início lá da corte, certo? Aí passou depois a falar sobre fatos esportivos, fatos do cotidiano. Ela ganhou um tom mais de ficção também, certo? Sim, a crônica é primordialmente um texto escrito para ser publicado no jornal, ok? A semelhança entre a crônica e o texto exclusivamente informativo. Assim como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários, né? Vou colocar essa palavra aqui, diário, né? Que é fatos do cotidiano. O cronista dá à crônica um toque próprio, né? Ou seja, o escritor ali ele dá um
um tom ali meio que a característica que a pessoa é, certo? Como é o cronista, ele passa também a escrever a crônica, certo? Ele envolve ali elementos como ficção, fantasia e imaginação também. A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto narrado em primeira pessoa, né? Na qual o narrador ele também se envolve na história, né? Ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor. Geralmente as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a literária, certo? Por isso que muitas vezes aparece a linguagem ali, uma linguagem espontânea, né? A linguagem do cotidiano. Aqui embaixo, esse segundo tópico é importante, narração histórica pela ordem do tempo, né? Já foi falado lá no início, certo? Em que se deram os fatos. Envolve a questão dos elementos narrativos, né? O tempo, o espaço. Pronto, as crônicas ela pode ser também narrativa, né? Aí tem uma definição que é narrativa. Ela pode ser humorística, apresenta uma visão irônica, né? Ou cômica dos fatos, reflexiva, faz com que o leitor ele reflita sobre um determinado assunto. Então, essa é uma definição da crônica, certo? Para ajudar essa compreensão. Aqui está o texto base, no qual a gente vai ler e responder às atividades. Eu vou explorar as questões para facilitar até na interpretação de vocês. Então o título do texto é O Mato, né? Uma crônica. E nessa primeira questão ele diz assim: no primeiro parágrafo, existe trechos que marcam a passagem do tempo, explicitam no espaço e modo transcrito. Ou seja, você vai tirar do texto passagem de tempo, passagem temporal, ok? Espaço, questão do lugar. Muito simples, o lugar no qual se desenvolveu a narrativa. O modo, a maneira, né? A maneira como a história também aconteceu. Sim, aqui é a segunda questão. Em que parte do dia se passa a crônica? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Você vai retirar um trecho que comprove a sua resposta, ok? Na terceira, qual a causa de o homem ter recebido gotas de água na cara e nos cabelos? No segundo parágrafo. Então a sua resposta vai estar dentro do segundo parágrafo para responder essa questão. A 4. Que características humanas foram dadas ao telefone? No segundo parágrafo. Características humanas. Então você vai tirar lá uma característica humana, ok? Assim, qual o sentido dos termos atos falhados? No terceiro parágrafo. Então você vai focar aí no terceiro parágrafo para responder a questão 5. Questão 6. A que se refere no terceiro parágrafo as palavras desencontros, incertezas, jogos de ambições, procura de amor e etc. A que se refere, certo? No terceiro parágrafo, as palavras. Para cada uma dessas palavras, você vai dar uma definição. Na 7, de acordo com o texto, o que faz o Rio ser diferente das outras cidades? Né? Você vai explicar com a leitura do texto. 8. Que termos são usados pelo cronista que fazem oposição à natureza pura? No terceiro parágrafo. Ou seja, aquilo que contradiz, né? A natureza pura. O contrário da natureza pura, né? Dá para você encontrar essa resposta também fácil. E qual o tema do texto? Né? Que nós estudamos essa questão do tema. Falei lá no início do vídeo. Certo? Aquilo que se quer desenvolver. O que é que o texto desenvolveu? Ok? Então, essa atividade da apostila, página 10 e página 11. São 9 questões.